O fato do 3i Atlas ter ganhado a atenção dos telescópios do mundo já é real. O planeta inteiro está de olho na passagem deste imenso objeto interestelar. E claro, os radiotelescópios não seriam diferentes. Essas antenas imensas são responsáveis por ver o universo em comprimentos de ondas de luz que os nossos olhos não alcançam. Em outras palavras, são os nossos olhos estendidos para o universo. Ao apontar uma das antenas mais sensíveis para o 3i Atlas, um sinal de rádio foi detectado. Mas do que se tratava afinal? No vídeo de hoje vamos entender esse sinal de rádio detectado vindo do 3i Atlas. Pausa rápida no vídeo só para pedir a você para deixar a inscrição aqui no canal. Como vocês podem ver, estamos pertinho do 1 milhão. Ajude a gente a chegar nessa marca incrível, se você gosta, claro, do meu trabalho aqui no Mistérios do Espaço. Bora pro vídeo. Não faz muito tempo que o sinal UOO foi associado ao cometa interestelar, uma hipótese que reacendeu o interesse por um dos maiores mistérios da radioastronomia. Se você não conhece, o famoso sinal foi detectado em 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, enquanto observava a constelação de Sagitário. Registrado por 72 segundos, foi forte e altamente direcionado, e o sinal impressionou o astrônomo Jerry Ehman, que circulou os dados e escreveu a palavra UOO ao lado, o nome que ficaria eternizado para essa detecção. Desde então, os cientistas tentam explicar sua origem, mas nenhuma hipótese, seja por interferência terrestre, satélite ou emissão de cometa, conseguiu encerrar definitivamente o enigma. A associação direta do sinal UOO com o 3i Atlas veio basicamente porque o cometa interestelar passava mais ou menos na direção de onde veio esse sinal naquela época. E isso meio que pareceu uma coincidência fantástica demais para ser somente uma coincidência. A hipótese então ganhou força quando observou-se um leve desvio para o azul na luz do 3i Atlas, indicando que poderia corresponder ao movimento do 3i Atlas em direção ao sistema solar. No entanto, a energia necessária para emitir um sinal como aquele seria colossal, estimada em algo entre 0,5 a 2 gigawatts de potência, tornando improvável a possibilidade de um corpo natural em produzir de uma forma tão precisa e intensa. Apesar de ser uma hipótese intrigante, não há qualquer evidência direta que sustenta essa conexão. Ainda assim, a coincidência da direção e a natureza interestelar do objeto alimentam a imaginação e lembram o quanto ainda desconhecemos sobre os mensageiros cósmicos que cruzam o espaço. No fim, a relação entre o sinal UOO e o 3i Atlas continua apenas como mera especulação. Obviamente, sendo um objeto de origem interestelar, os observatórios pelo mundo dedicam atenção praticamente plena para esse corpo celeste. Durante a passagem pelo sistema solar interno, várias anomalias foram associadas ao 3i Atlas. Entre essas anomalias temos a composição incomum, uma proporção de ferro e níquel totalmente diferente dos cometas do sistema solar, a velocidade registrada de cerca de 245 mil km por hora, além das análises indicando jatos de anticauda duplos, as mudanças súbitas de cor e muito mais. As observações mais recentes do 3i Atlas revelam que ele tem uma cauda impressionante, estendendo-se por mais de 2 milhões de quilômetros no espaço. Já o núcleo do 3i Atlas, embora envolto por uma camada densa gasosa, foi estimado como tendo entre cerca de 5 a 10 km de diâmetro, valor obtido a partir de medições indiretas de brilho e dispersão de luz. A superfície do núcleo, provavelmente coberta por gelo e poeira, mostra sinais de atividade assimétrica, provavelmente devido à rotação irregular ou variações da composição. Esse pequeno núcleo, capaz de gerar uma cauda tão extensa, ilustra a força dos processos que moldam esses viajantes cósmicos, testemunhos diretos das condições químicas e físicas de regiões distantes da galáxia. Agora, um radiotelescópio na África do Sul simplesmente detectou uma emissão de rádio simplesmente incrível
vinda do 3i Atlas. Dessa vez, o sinal realmente veio dele, da direção exata, não de uma posição do céu próxima a ele. O sinal foi detectado pela antena do Meerkat, um dos radiotelescópios mais sensíveis do planeta. Ele registrou simplesmente um sinal bastante claro de emissão de moléculas de hidroxila, marcando um registro histórico de uma detecção de rádio genuína vinda do 3i Atlas. O registro aconteceu em 24 de outubro de 2025, quando ele estava muito próximo da direção do Sol no céu terrestre. Mesmo sob condições desafiadoras de observação, o radiotelescópio conseguiu captar duas faixas distintas de absorção de rádio, uma descoberta que revelou novos detalhes sobre a composição e atividade do 3i Atlas. O sinal foi percebido em duas frequências muito próximas, em torno de 1,665 e 1,667 GHz. Um intervalo associado ao comportamento de moléculas de hidroxila no espaço. Essas moléculas são liberadas quando a radiação solar incide sobre o gelo do cometa, quebrando as moléculas de água e formando gases que interagem com a luz em diferentes comprimentos de onda. O que a antena registrou, portanto, foi uma espécie de impressão digital química do cometa, revelando que o 3i Atlas continuava ativo enquanto avançava em direção ao interior máximo do sistema solar. O mais interessante é que o cometa estava muito próximo da linha do Sol, apenas 3,7 graus de separação aparente, o que torna a detecção ainda mais surpreendente. Em condições assim, a radiação solar costuma ofuscar completamente qualquer sinal fraco vindo de objetos próximos. Mesmo assim, o Meerkat conseguiu distinguir o padrão de absorção, o que indica que o sinal era real e consistente. Essa proximidade extrema também significa que o 3i Atlas estava recebendo uma dose intensa de radiação solar, o que pode ter impulsionado a liberação de moléculas detectadas. A leve diferença entre as frequências observadas sugere que o cometa possui uma dinâmica interna complexa, com regiões que liberam gases em ritmos diferentes, talvez associadas à rotação do núcleo ou à variação de temperatura em sua superfície. Outra curiosidade é que em tentativas anteriores, nos dias 20 e 28 de setembro, o Meerkat não conseguiu detectar absolutamente nada. Isso indica que a emissão da hidroxila provavelmente começou a ocorrer apenas nas semanas seguintes, possivelmente quando o cometa atingiu uma posição mais favorável em relação ao Sol. É como se o 3i Atlas tivesse despertado naquele momento. Com base nas medições, os astrônomos puderam estimar que a temperatura da superfície do 3i Atlas estava em torno de algo próximo de menos 43 graus Celsius. Essa temperatura é suficiente para sublimar parte do gelo presente no núcleo, liberando moléculas de água que se transformam em hidroxila sob a ação da luz do Sol. O fato de essa emissão ter sido detectada apenas uma vez em circunstâncias tão específicas faz dela um evento raro e precioso. Cada fragmento de dado obtido aqui ajuda a entender melhor como esses objetos se comportam e interagem com o ambiente solar quando atravessam o nosso território galáctico. Essa detecção de rádio vinda do 3i Atlas é muito mais do que um registro simples. O sinal foi fraco, mas muito importante para entendermos mais sobre a composição e a história do 3i Atlas. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!